Vamos colocar de pé, irmão, ver uma palavra. Aleluia. Isso está em Isaías também. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías 38. Aleluia. Aleluia. Deus tinha me dado Isaías 6. Aleluia. Mas já foi lido aqui na frente a mesma palavra. Deus é fiel. Também não foge da mesma visão. Aleluia. Que a palavra de Deus é viva e eficaz. Amém? Aleluia. Capítulo 38. Que diz assim: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerá e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Só até aqui. Amém? Pode sentar. Aleluia. É uma palavra que vem de encontro às nossas vidas, de acordo com o que está aqui, que vem falando de morte. Aleluia. Quando Deus me deu Isaías 6, ele me falava sobre um assunto, quando diz o rei, o dia que morreu o rei Ezequias. Aleluia. Eu vi os céus abertos. Eu pude contemplar anjos adorando ao Senhor. Então eu vejo aqui nessa palavra que teve que morrer alguém para que Isaías fosse levantado diante do Senhor. Ele já era profeta, mas o ministério dele ainda precisava de algo do Senhor. Então teve que morrer alguém. No dia de hoje tem que morrer alguém. Esse alguém sou eu, esse alguém é você, para que Deus venha e viva nas nossas vidas. Aqui de tal forma também Deus vem aqui para Ezequias e disse para ele: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Eu estou olhando para essa palavra e posso ver a minha vida e posso ver a tua vida nesse momento. Que se nós não vivermos com a nossa vida no altar do Senhor, não vai adiantar de nada. Aqui o profeta vem e disse para ele que ele colocar a casa dele em ordem, porque ele morrerás e não viverás. Já é um alerta aqui para a vida de Ezequias. Então essa alerta eu pego ela para mim em primeiro lugar. Antes de falar para a igreja, eu pego ela para mim. Eu preciso morrer para que meu Deus viva na minha vida. Eu preciso ter minha vida no altar para que eu tenha salvação, para que eu entre ao céu, para que eu entre para a glória do Senhor. Eu preciso estar lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Seja onde eu passar, eu tenho que estar com a minha vida no altar. E quando fala de vida no altar aqui, está falando em geral. Não está dizendo uma coisa só e outra coisa não. Estão falando nossas vidas por dentro e por fora. Estão falando de exterior, estão falando de interior. Estão falando ali de caráter. Estamos falando de visão com o Senhor. Estamos falando de vida com o Senhor. Aqui fala que Ezequias ouviu esta palavra do profeta. Ezequias foi orar ao Senhor. E as palavras de Ezequias eu posso perceber: Senhor, eis que andei diante do Senhor. Agora trazendo para nós, que será que podemos crédito igual Ezequias teve com o Senhor? De orar ali e falar com Deus, que ele tinha andado diante do Senhor, corretamente diante do Senhor. E para Deus usar o mesmo profeta que foi, deu a notícia, voltar e falar: eis que Deus ouviu a tua oração e vou acrescentar 15 anos na tua vida. Aleluia! Quer dizer, isso é ter vida com o Senhor. Será que nós temos esse argumento com o Senhor? Será que nós temos vidas com o Senhor para poder Ele vir e nos entregar um recado desse e nós queremos falar com Ele? Será que temos hoje? Aleluia. Sabe o que eu vejo hoje, conversando por mim? Eu coloco por mim porque eu necessito. Eu tenho visto uma grande frieza alcançar o povo de Deus, alcançar nossas vidas. E se nós não vigiarmos, se nós não colocar na brecha, na presença de Deus, amanhã pode ser tarde demais.
Posso fazer uma oração com os irmãos? Aleluia. Aleluia. Ezequias, e tanto como Isaías, eram tudo homens como nós mesmos, homens de carne e ossos. Às vezes olhamos para nossas vidas e olhamos, gente, eu não consigo viver na presença do Senhor, eu não consigo andar nos caminhos do Senhor, porque tem algo ainda que eu não consigo largar. Ei, a minha Bíblia diz que tudo que nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, Ele nos concederá, porque Ele é Deus do impossível. Aleluia. Então não tem nada que possa impedir o agir das nossas vidas. Tem como você caminhar uma vida reta com o Senhor? Tem sim. Porque não tem. Os homens que ficam aqui na palavra dos seus profetas, eles aqui eram homens de carne e osso como eu e você. Então tem como ainda tem que ter um pouco diferente na terra, um povo que louva ao Senhor, mas um povo que vive a palavra dele. Vamos falar ao Senhor. Abra a tua boca agora e fale com o Senhor. O que é que você tem que deixar para o Senhor agir na tua vida? O que é que você tem que deixar? Eu falo por mim também. Eu estou aqui também no mesmo barco. Preciso de libertação, preciso sim. Preciso de cura, preciso sim. Preciso de conhecer o meu Deus, preciso sim. Aleluia. Porque só Ele tem a libertação. Ele tem cura. Ele tem vida abundante. Ele tem salvação para nossas vidas. É Ele, vem dele. Vem do Senhor. Vai sendo operado. Eu estou pedindo ao Senhor, para o mesmo Deus, aleluia, que voltou e o mesmo profeta para falar com Ezequias, que ele não morre mais. Nós queremos acrescentar mais 15 anos. O mesmo Deus, é o mesmo Deus que está aqui hoje, é o mesmo Deus que faz. Quem tem mudado é a geração, quem tem mudado, Pai, é o ser humano. Mas o Senhor continua sendo o mesmo de ontem, hoje e eternamente.